Então vamos lá, 5 e 5, então vamos começar. Queria aqui, antes de passar a palavra para a doutora Consuelo, primeiro agradecer a cada um de vocês, doutor Vitor, diretor da ANA, doutora Cristina, presidente da Brampa, promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, doutora Consuelo Yoshida, vice-presidente do TRF3, nossa coordenadora do grupo de estudos na PUC, doutor Carlos Silva Filho, presidente da BRELP e da ISVA, da International Solid Waste Association. Nós marcamos este webinar para tratar de um tema extremamente palpitante, né? Estamos tratando aqui do marco legal de saneamento. O intuito é a gente falar um pouco de controle e regulação do saneamento, um tema submetido a uma recente legislação, aperfeiçoado o novo marco, né, desde julho de 2020. Temos agora em consulta pública uma norma de referência para dispor e regulamentar a sustentabilidade econômica financeira dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, um marco dentro da competência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, temos aí a ANA, historicamente, um trabalho muito bem feito na gestão dos recursos hídricos, especialmente dos rios federais, trabalhando também nas hidrelétricas, um trabalho importante de barragem. Agora assume uma nova atribuição a partir aí no saneamento, uma agenda nova, e ficamos muito honrados aqui, inclusive, com a participação do Dr. Vitor, no âmbito da agência, com essas novas atribuições. E acho que, para a gente ir direto ao ponto, queria aqui, para fazer as honras da casa, a professora Consuelo, e depois a gente vai seguir uma dinâmica bem tranquila também. A proposta é começar com as considerações do Dr. Vitor, passar para a doutora Cristina, na sequência o Dr. Carlos, doutora Consuelo, e a gente vai fazendo uma conversa conjunta de um tema, como falei, não só o marco regulatório, mas a gente tem o trabalho do BNDES nos últimos 3 anos, o PPI, muita coisa sendo feita, acontecendo na área de saneamento, perspectivas boas, né, com os números macros que a gente sempre ouve falar, dos 110 milhões, né, de brasileiros sem tratamento, sem coleta e tratamento de esgoto, e os 30 milhões sem água tratada, os números mais recentes também do estudo do IBGE. Então, muita coisa legal, muita coisa bacana para a gente ter do setor. E o desafio da regulação, né? Nós temos aqui um viés naturalmente jurídico, né, pela própria formação e pela própria experiência de regulação, e aí olhando o Dr. Vitor, a sua experiência, não especificamente na questão jurídica, mas do órgão regulador, né, o ineditismo dessa agenda. Então, doutora Consuelo, reiterando os agradecimentos, convoco a quem nos acompanha aqui também para participar via chat. Qualquer dúvida, qualquer comentário, faça os comentários, por gentileza, no chat. A gente vai consolidando e depois abre para discussões, agradecendo a todos que acompanham. Doutora Consuelo, a palavra é sua. Bem, boa tarde a todos. Eu só queria pedir a palavra, Fabrício, para poder dar uma explicação aos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, como que surgiu este webinar, né? Na verdade, eu fui procurada por alguns alunos da PUC, que estão ainda na graduação, mas eles têm dupla formação. E eles propuseram que a gente se reunisse em grupos de estudo, no caso, resíduos e saneamento, e eu fui, então, atrás de outros experientes egressos da PUC, como é o caso do professor Fabrício Soler, né? Também do Valverde e de outros que já defenderam o mestrado e doutorado. Então, de tal sorte que o importante é que é um grupo formado por alunos atuais e egressos da PUC. Isso eu acho que tem um valor muito importante, muito grande, na medida em que demonstra o interesse, não é? Não só pela atividade profissional, mas se dedicar um pouco mais a esta importante atividade acadêmica e atrair mais alunos com esta visão também de engajamento, de compromisso com um saneamento melhor no Brasil inteiro. Então, vai acontecer a mesma coisa com o tema de resíduos e com o tema de catadores. Isto serão eventos separados, não é?
cada um sob a responsabilidade de um desses professores mais experientes, mas com a participação dos alunos. Eu quero louvar, agradecer demais ao Fabrício Soler, que manteve este dia, 30 de março, apesar da PUC seguir o feriado, a antecipação dos feriados, não é? E hoje, então, está tudo fechado na PUC. Não podemos contar com nenhum apoio da PUC, mas o professor Soler disponibilizou o Zoom do escritório e fez a arte gráfica. Sou muito grata, então, a esse dinamismo, né, do professor. Eu passo, então, devolvo a palavra ao professor e agradeço muito esta mesa, com esses nomes importantíssimos. E aí, sim, confirmados esses grandes nomes, não é? O diretor da própria ANA, né, com essa iniciativa louvável de colocar em consulta pública a própria agenda, né, regulatória, até que a própria ANA está propondo de forma construtiva, com participação social das demais agências e de usuários, ou seja, é um processo participativo interessantíssimo que o próprio doutor Vitor vai poder explicar um pouco melhor. Eu conheço tanto a Cristina Seixas, fiquei tão contente de saber que você a tinha convidado. Aqui é assim, viu? O coordenador do painel tem plena liberdade. Eu nem fiquei sabendo, depois que eu fiquei vendo quais eram os grandes convidados, não é? Então, professora doutora Cristina, muito prazer em tê-la aqui. É fantástica a sua atuação no Ministério Público e agora na Abrampa, juntamente com a doutora Sandra Kishi, que é a vice-presidente, né? Então, eu conheço o trabalho da doutora Sandra por conta do projeto Conexão Água, eu faço parte do conselho de lá. Mas, enfim, e Carlos, né, da Abrelp, tão famoso Carlos da Abrelp, todo mundo conhece o Carlos da Abrelp. Começamos muito bem, Fabrício, parabéns, e a todos que estão aqui colaborando e os que conseguiram nos acompanhar e saber do evento, porque não houve nem tempo para publicação adequada, né, divulgação adequada do material. Muito obrigada a todos e vamos dar início. Vamos lá, professora. Eu acho que, no fundo, é isso aí. Acho que conseguimos aqui a agenda, né, de profissionais e referência no setor, nas suas respectivas áreas de atuação. A gente faria de qualquer jeito, né? Uma vez bloqueada a agenda, doutor Vitor, doutora Cristina, a sua e a do Carlos, veja, faça chuva, faça sol, a gente ia dar um jeito de fazer, nem que fosse com sinal de fumaça, a gente ia dar um jeito, sem Zoom, com Zoom, Team, seja lá o que for. Então, eu acho que isso posto, as apresentações, sem mais delongas. Doutor Vitor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Sei da pauleira, da correria que está aí, né, não para, a ebulição do tema, dos vários tópicos que perpassam saneamento, né? A gente fala muito de resíduos, mas veja, água, esgoto é um mundo. Agora a questão de eficiência, que veio também regulado, muita coisa nova. Então, passo direto para o senhor, reiterando os agradecimentos pela agenda e disponibilidade de participar dessa mesa. Obrigado, doutor Fabrício. Estão me ouvindo? Então, bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Mais do que o prazer, é uma honra estar aqui com vocês discutindo um pouco sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade, um tema que ele está, hoje, me parece que todas as forças e toda a atmosfera, tanto política quanto privada, se voltou para o tema saneamento, e isso é muito importante. Então, muito obrigado pelo convite, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês. Então, além de agradecer, queria saudar a todos a doutora Consuelo, doutora Cristina, doutor Carlos, além de você, Fabrício, e todos que nos ouvem, tá? da PUC. Então, obrigado pelo painel e pelo convite. Eu queria começar falando um pouquinho da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Bom, é uma agência que hoje ela tem 20 anos de existência, sempre cuidou da agenda de recursos hídricos com muita propriedade, e agora vem a se dedicar a esse tema novo.
nós, enquanto agência, estamos nos reestruturando. Imaginem que o tamanho do saneamento, o tamanho do tema, em todas as suas nuances, então é naturalmente difícil você criar uma agência, você criou toda um segmento dentro da agência, talvez até maior, né? Até porque abrange a questão de recursos hídricos, então a gente criou uma nova agência aqui dentro. E aí nós temos que tanto preparar nosso corpo técnico, né? Mudar um pouco a visão. É a primeira vez que a Ana se debruça sobre a questão de regulação de serviços, então isso é bem importante. Regulação tanto técnica, demanda uma regulação tanto técnica quanto econômica, isso também é bem importante. E temos feito, no limite, claro que é um aprendizado. A Ana, ela não tem o papel de regular o poder lá embaixo, né? Ela tem o papel de norma de referência, eu vou falar um pouquinho disso, mas só colocar que nós temos aqui, no âmbito da ANA, estamos muito engajados, motivados para tratar o tema e tentar universalizar, tentar atender os prazos legais e trazer essas normas de referência, dando um novo arcabouço, inclusive ajudando as agências subnacionais a fazer a regulação desse mercado que é tão importante. Então, colocar um pouquinho sobre a norma de referência. As normas de referência são de adesão voluntária, né? Elas não se vinculam, então elas não são vinculantes, mas elas têm algum poder de adesão, porque vinculam, né? Vinculam sim o repasse de recursos públicos para a prestação de serviço no saneamento básico. Colocar um pouquinho a definição de referência, né? Como talvez, usando um termo mais difundido, seria uma melhor regra, né? A busca por se atingir um padrão, um destaque, né? Então, a gente vai buscar, no limite, colocar todas essas as melhores experiências, né? Nessas normas de referência, para ajudar as subnacionais, para fazer com que o setor se desenvolva. Não poderia deixar de mencionar que, recentemente, a gente teve a conclusão do Marco do Saneamento. Então, é importante. O Marco do Saneamento, ele foi uma iniciativa que surgiu lá em 2016, né? Lá desde o início, em 2016, que foi aprovado definitivamente agora com a conclusão dos vetos. Então, no limite, a ANA ela tem se preparado desde o início, ela tem se preparado para adquirir, para absorver todas as demandas que o Marco trouxe. E o Marco foi muito feliz em colocar, tanto dar atribuição à ANA, quanto colocar de forma muito clara algumas, eu não diria, ela foi muito feliz porque ele detalhou um pouco o trabalho da ANA. Ele colocou a ANA como detentora dessa, eu diria, possibilidade de fazer as normas de referência. Ele colocou lá no quarto A como a ANA deveria fazer a norma de referência. Ela detalhou o que a ANA deveria observar e sobre o que a ANA deveria fazer essas normas de referência. Então, o Marco, para a ANA, ele foi muito feliz, ele detalhou bastante a forma e sobre o que nós faríamos essas normas de referência. Então, essa questão dos subnacionais, ela também é importante colocar que os subnacionais, a ANA, ela vai fazer uma Sunshine Regulation, né, regular
sobre uma ótica um pouco mais abrangente, trazendo essas melhores práticas, né? Os temas que vão ser regulamentados, os objetivos, os requisitos, né, das normas de referência, lá no parágrafo 3º do 4A do marco do saneamento. O marco fala dos procedimentos para elaboração e, inclusive, ele dá atividades até, eu diria, complementares, como cito, por exemplo, a conciliação, né? Então, o papel ele foi muito feliz porque, além de tudo isso, e como papel acessório, eu queria colocar de forma muito enfática essa perspectiva da ANA promover a capacitação de recursos humanos também das subnacionais. A gente tem visto, e na maior parte dos meus encontros, eu vejo os entes as subnacionais, as agências subnacionais, bastante ansiosas e querendo muito tanto aderir às normas de referência, mas principalmente se especializar, né? E quando a gente fala em se especializar, eu não teria como deixar de mencionar o resíduo como um grande, né, assim, um grande desafio, né, dentro do setor. Então, o resíduo, ele tem, enfim, em sua cadeia longa, né, geração, coleta, transporte, tratamento, destinação, uma regulação que é uma cadeia com diversos atores, pode ser prestação direta, pode ser por concessão, um prestador para cada fase, um prestador único. Todas essas situações, elas têm que ser avaliadas e o desenho regulatório deve sim considerar todas essas situações e peculiaridades, né? Lembrando que os resíduos não é novidade, né? A gente vem tentando, o país vem tentando se debruçar de forma mais efetiva desde 2010, desde a Lei 12.305, né? Que fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é um setor que a gente tem desde 2010, os olhares têm se voltado para o setor, só que repetidamente tem se prorrogado prazos e tudo mais, até que agora no novo marco se deu diretrizes, contornos bem importantes, né? A obrigação de cobrança pelo serviço, né? A questão da prestação direta ou concessão, a questão da prestação regionalizada, e eu diria que um grande desafio de resíduos é justamente a escala e o planejamento. É bem importante você tanto ter escala quanto ter planejamento. Então, essa cobrança por serviço e a garantia da sustentabilidade financeira do serviço, eu quero também chamar atenção para isso como sendo uma visão muito, eu não diria uma visão, mas um fator muito importante de universalização, né? A questão da sustentabilidade do serviço e a obrigatoriedade de cobrança, né, do usuário final. Então, enfim, nós vamos regular, a gente está aberta à consulta pública, então eu gostaria, inclusive, de convidar todos a participar da consulta pública, dando sugestões ao texto disponibilizado, né? A proposta foi a primeira norma de referência da ANA para o setor de saneamento. Eu imagino, e a nossa expectativa aqui é que se tenha tenhamos bastante contribuição, tá? Então, eu espero mesmo que todos, né? E eu peço àqueles que nos ouvem, contribuam sim com as normas de referência. A gente tem uma agenda regulatória extensa para tratar de saneamento, né? A gente tem desafios enormes, porque nesse meio do caminho a gente tem, por exemplo, uma ação, a gente tem se eu não me engano, uma ADI, né, sobre a questão de resíduos, né, sobre a possibilidade de delegação do serviço, sobre a possibilidade de remuneração. Então, tudo isso são desafios do setor de saneamento e especificamente sobre o setor de resíduos, né? Eu gostaria muito e gosto muito de participar
de fazer esse tipo de exposição e receber esses inputs. Então, acho que esse momento agora, participar com a doutora Consuelo, você, doutor Fabrício, doutora Cristina, doutor Carlos, para ouvir um pouco do setor e também, de forma mais apropriada, estar construindo esse marco e as normas de referência que são importantíssimas para os contornos de como será o setor no futuro e como é que a gente vai universalizar esse serviço tão importante. Então, essas são as minhas contribuições, eu acho que dentro do tempo. Novamente, obrigado pela oportunidade. Excelente, doutora Vitor. Até coloquei aqui no chat e também faço coro a participação na consulta pública, né? Porque depois, olha, não fiquei sabendo, não acompanhei. Veja, tem sido exaustivamente veiculado, a consulta pública está aberta, para a norma de referência, primeira norma, 01. Então, assim, é o começo da história da regulação, né? O senhor trouxe muito bem as questões de ordem técnica e econômica, né, dentro da análise do serviço. Importante também, acabou de falar do veto, né? Nós foram confirmados os vetos dia 17 de março agora, faz 10 dias, 13 dias, que o marco regulatório de fato se conformou a despeito de 2, 3 discussões que estão no STF, uma delas muito bem abordada, que é a constitucionalidade da cobrança da tarifa por meio de contrato de concessão, um modelo que na água e esgoto já funciona há certo tempo. Em resíduos, isso está na discussão do STF e, sem dúvida alguma, demanda uma atenção particular, até pelo fato de que nós acompanhamos o que houve na discussão do Código Florestal e o que acabou resultando numa interpretação equivocada de aterro sanitário e lixão e que, de fato, criou um problema hoje aí para o setor em razão desse posicionamento do STF. Mas perfeitas colocações, anotei aqui, foi cirúrgico. Mais uma vez, obrigado, doutor Vitor, traz a visão da regulação. E aí eu trago também agora, convocando aqui a doutora Cristina, presidente da Abrampa, da Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente, promotora de justiça do MP, do Ministério Público da Bahia, até porque eu tenho visto um trabalho bem bacana e super articulado, onde tem Tribunal de Contas, Ministério Público, no sentido não só de forma combativa, mas dando um ferramental para os municípios darem um passo à frente. Ainda mais agora, o doutor Vitor chamou a atenção, tem o prazo é julho, a proposta, né, do mecanismo de cobrança para assegurar a sustentabilidade econômica e financeira. Oi, desculpa. A lei nos deu prazos ousados, né? Não, isso eu vou tentar deixar anotado aqui para depois falar. Aí, é julho. Nós estamos falando, o senhor colocou o prazo para eliminação dos lixões, que é 2010, a rigor, né, eliminação, mas falando de tratamento, e agora um desafio maior aí da sustentabilidade econômica e financeira, que, na verdade, né, em miúdos, no fundo, é assim, já deveria se cobrar algo. O que nós estamos falando é cobrar certo, cobrar melhor, né, e aliviar, desafogar o orçamento para que priorize, continue a priorizar educação, saúde, e o usuário do serviço pague a contrapartida, da mesma forma que ele paga para água, para esgoto, para telefonia, para iluminação, entre tantos outros serviços. Doutor Vitor, muito obrigado. Já vou passar para a doutora Cristina, então, a bola está contigo. Obrigada, doutor Soller. Muito obrigada, Fabrício. Eu quero agradecer também aqui o convite, agradecer essas palavras tão elogiosas também da professora Consuelo Yoshida, minha querida amiga, foi minha professora aqui, né, no curso aqui há muitos anos atrás, a gente nem falar muito disso, mas é uma grande amiga, uma pessoa a quem eu tenho a honra de respeitar muito, de conviver nesses eventos e em outros momentos. Quero também aqui saudar os colegas de mesa, o doutor Vitor e o Carlos, também entendendo que a nossa associação, a Abramp, aqui eu vou falar mais, inclusive, sob o ponto de vista de estar representando esta associação, né, de membros do Ministério Público que atuam na área ambiental, tem efetivamente se dedicado a essa causa do saneamento. E eu lhe agradeço até por ter nos convidado e parabenizo a todos vocês que estão participando deste evento, aos ouvintes e a nossos queridos associados que também estão assistindo, porque acho que é um tema sempre relevante, um tema da ordem do dia e
num momento tão importante que nós estamos vivendo agora, a questão do saneamento ela é fundamental, né? Bom, eu queria, nesse pouco tempo que eu acho que a gente tem para falar de um tema tão complexo, né, Fabrício? É um tema muito complexo, e em 15 minutos, me disseram que eram 15 minutos, eu estou aqui correndo para falar. Mas tem muita coisa que o Ministério Público brasileiro tem preocupação com essa alteração da 11.445 a partir da Lei 14.026. Né? Nós observamos que são mudanças muito significativas, né? E que preocupam, sob o ponto de vista da prestação do serviço e também da regulação e ainda por cima do financiamento do setor. Né? A gente entende que é um desafio enorme, a gente observa que há uma estrutura muito deficitária de saneamento no Brasil, né? O Brasil não avançou como a gente gostaria. Existem muitas situações ainda que precisam ser analisadas, alavancadas. A gente tem conseguido, eu até vi essa semana uma pesquisa da ABRELP com relação à redução de lixões no Brasil, mas a gente ainda convive com essa realidade de que muitos municípios brasileiros, dos 5.570 municípios, muitos ainda têm lixão, temos quase 2.000 e tantos lixões ainda. Grande parte dos municípios, pelo menos 30%, conseguiram concluir seus planos de saneamento básico em 2017, grande parte, o resto disso, muitos não informaram ao CINIS, ao IPEA, a tantos bancos de dados, e outros continuam ainda com seus planos sendo elaborados, e isso impacta efetivamente em muitas questões do saneamento. Né? Então, a gente observa uma reflexão grande nos componentes do saneamento, especificamente água e esgoto, mas também resíduos, e o maior déficit disso tudo é a questão da drenagem pluvial, que impacta efetivamente na vida urbana, porque a gente tem que ter essas políticas públicas todas de saneamento vinculadas a outras políticas públicas, né? Uma integração forte entre a questão da Política Nacional de Recursos Hídricos, da Política Nacional de Planejamento Urbano, das cidades, uma política também nacional de resíduos sólidos. Então, é uma integração muito grande. E essa mudança no marco regulatório é uma mudança com grandes desafios. Né? A Abrampa tem se debruçado sobre a questão de resíduos, nós somos parceiros de vários seminários onde a gente busca com a sociedade civil, discutir a questão de resíduos, especificamente dois instrumentos, da coleta seletiva e da logística reversa. A gente discute a questão das tarifas. Então, é uma situação muito importante, porque é uma persistência histórica desses baixos índices de cobertura de serviços de saneamento básico, e, em particular, dos serviços de esgotamento sanitário, drenagem e destino adequado do lixo urbano no Brasil. E a gente precisa trabalhar muito para alterar esses índices e esses déficits que estamos vivendo. Bom, o que é que a gente observa? Todo um trabalho de anos e anos, desde 1930, que o Brasil vem lutando com a questão do saneamento básico, né? Nós temos mais de 40 anos na perspectiva de eliminar e alcançar um índice satisfatório de qualidade de vida a partir da prestação de serviços e do alcance de direitos fundamentais, como é o caso do acesso à água e etc. A gente vai repetir aqui para um grupo de estudiosos como vocês, mas a gente busca entender que a questão normativa ela não é o auge de todo o problema, né? Se fosse, nós teríamos lei para consertar tudo. A gente entende que, nesses 12 anos do plano da Política Nacional de Saneamento Básico, de 2007 a 2019, ainda estão longe da gente poder conseguir chegar a patamares como são outros países do mundo, e que a gente precisa dar uma reviravolta efetiva para garantir que esses indicadores sejam realmente mudados. Né? Então, a gente observa que a descontinuidade dessas ações por parte da União, por parte dos estados, por companhias estaduais, municípios e etc., elas são efetivamente um problema grave do setor de saneamento no Brasil como um todo. Então, a gente precisa realmente discutir essas dificuldades e evitar a repetição histórica nesse novo marco do saneamento, a partir de análises muito bem construídas. Então, a gente tem observado que, efetivamente, a Agência Nacional de Águas ela tem um desafio imenso, né? Um desafio muito grande sob o ponto de vista de uma estrutura, tanto normativa, quanto de uma estrutura institucional mesmo, né? Primeiro, porque regular é uma função muito, talvez até
complexa, né? Diríamos assim. Tem até uma definição sobre regulação, né? Regulação é uma função pública de intervenção em face da ordem econômica pela qual o Estado restringe, condiciona, disciplina, promove ou organiza as iniciativas públicas e privadas nas atividades econômicas com vista a assegurar o seu funcionamento para o bem-estar da população. Então, nós estamos pensando numa regulação voltada para garantir a prestação de serviço de qualidade, atingindo toda a população. Então, essa universalização que a gente está discutindo aqui agora, com uma regulação boa, né? Uma regulação que atenda aos interesses da sociedade, conseguindo manter essa equação tão difícil que é garantir o serviço com prestação de qualidade boa, garantir o equilíbrio financeiro do contrato, verificar tarifas com subsídios cruzados e tarifas sociais que atinjam toda a camada da população pobre, que não tem condição de pagar, e a gente está muito preocupado com isso. Uma atuação nessa regulação de referência e numa outro papel que a gente acha que talvez seja um desafio maior para a Ana, e aí eu gostei muito de estar aqui nessa conversa, porque a gente precisa efetivamente abrir isso numa transparência muito maior, que é definir como essa independência da ANA vai trabalhar na fiscalização dos contratos e das agências reguladoras subnacionais, porque a gente tem questões muito importantes, que são questões regionais. A gente está discutindo o lixo do Brasil todo, né? A gente está discutindo resíduo do Brasil. A gente observa como isso é complexo em cada região do país. E, especificamente, Norte e Nordeste é o problema maior, porque a defasagem, o déficit desses serviços é incomensurável. Então, a outra questão, que eu acho que também é uma questão importante para a gente debater, é a avaliação desse impacto regulatório, né? E o cumprimento das normas de referência pelos órgãos e entidades responsáveis pela regulação e fiscalização do serviço. Então, a gente precisa ver que essa adesão ela é uma adesão quase que obrigatória, porque senão a gente não consegue financiamento público para a prestação de serviço. Então, é realmente algo que a gente vai construindo, né, juntos, nesse momento, onde é necessário, efetivamente, a incorporação da sociedade civil, a incorporação dos setores econômicos e, principalmente, dos setores políticos e públicos, para construir esse novo modelo de regulação no país. Então, acho que essas estruturas realmente precisam ser muito bem pensadas, a estrutura orçamentária para construir capacidades, como bem disse aí Dr. Vitor, construir uma estrutura em que possamos trazer recursos humanos e financeiros para avaliar essa regulação, avaliar essa adesão, avaliar a não interrupção dos serviços, que foi algo que deixou efetivamente essas lacunas e esses indicadores tão negativos. Então, eu observo, e a gente tem discutido isso na Abrampa, temos participado de praticamente todas as consultas públicas, fizemos a consulta pública do resíduo para a questão da reciclagem do vidro, da questão das embalagens, estamos discutindo muito isso, e agora vem a parte efetiva de saneamento, água. Contamos aí com uma relação muito forte com o projeto Conexão Água, da colega Sandra Kish, e a gente entende que há uma questão realmente de déficit regulatório efetivo nos serviços de saneamento em todo o país. E muita defasagem, muita coisa que a gente precisa realmente uniformizar. Talvez isso seja um grande projeto e um grande desafio para a gente avançar nessa trajetória de universalização e prestação de serviço com qualidade, com equilíbrio financeiro. Então, eu não sei se eu estou no tempo, mas eu queria só dizer que tem um trabalho... Eu já li essa semana 2 trabalhos interessantes. Um do Ondas, né, que é aquele observatório, sobre tarifa social, que eu acho que é uma das questões que a gente vai enfrentar muito na prestação de serviço. Outro é um trabalho do IPEA também, discutindo essa questão dos avanços e dos retrocessos do marco legal, porque teve também questões de retrocesso. Uma das questões de retrocesso se pensa muito nessa questão que a gente ainda não entrou, mas que é a questão da análise de privatização ou não de serviços essenciais de saneamento, com a privatização, inclusive, e a abertura de capitais em companhias estatais de saneamento. Isso tudo vai gerar muita dificuldade, né? Concorrência entre público e privado, parcerias público-privado. Então, é um momento muito interessante, porque nós vamos ter desafios incríveis para vencer,
e acho que o debate social ele é fantástico, ele é quem vai nos dar talvez um norte e ajudar muito aí também essa estrutura normativa, uma estrutura regulatória normativa com bases fortes que a ANA tem que trazer. Eu acho que esse desafio precisa ser realmente enfrentado conjuntamente. Acredito que esse seria o trabalho. E eu, só para terminar, eu vejo que tem um trabalho interessante do IPEA aqui, que tem uma visão muito realista, talvez, dessa análise da perspectiva de uma trajetória de universalização, do aumento da qualidade e atenção aos princípios da 11.445, porque toda essa regulação tem que estar pensada nisso, né? Nos princípios que a lei trouxe para a gente, que elas estão dentro da 14.026, é exatamente trazer esse conjunto de ações que precisam ser discutidas com a sociedade, aperfeiçoar o plano de saneamento, o Planasa, aperfeiçoar os planos de saneamento dos municípios. Eu, quando promotora aqui, promovi um projeto chamado Caravana do Saneamento. A gente saía em cada município conversando com a sociedade, fazendo uma equipe para entender o que é um plano de saneamento, para que ele possa também cobrar a sua participação social nisso, discutir a implementação desse plano. Então, é importante a gente trazer uma série de estratégias para que isso possa realmente trazer resultados positivos para que nosso país possa alcançar, se é que a gente consegue em 2033, até por conta das ODS, né? Especificamente da ODS 6, a gente consiga alcançar efetivamente um nível de universalização e eficácia da prestação desses serviços com condições de manter o financiamento e o investimento. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Muito obrigado, doutora Cristina. Pontual, eu acho que, de fato, a senhora aponta alguns desafios. Eu acho que essa questão da tarifa social é um ponto relevante. Eu acho que a abordagem da questão social é relevante. E dentro dessa complexidade, eu trago alguns números só para o pessoal aqui que está nos acompanhando entender a dramaticidade do tema. O que nós temos de brasileiros hoje sem rede de abastecimento de água é igual à população do Canadá inteira sem água potável. Ah, porra, Fabrício, vou mais. Quanto ao esgoto tratado, a ausência da população sem esgoto tratado, a soma da população equivale à França e à Espanha juntas. Somado França e Espanha, é o total de brasileiros que não têm coleta e tratamento de esgoto. Então, os números são assustadores, né? E vejam, é um histórico, né, de um serviço que carece de investimento. Eu acho que essa talvez tenha sido a abordagem fundamental, que hoje apenas 6% do setor hoje é atendido pela iniciativa privada, e de acordo com um estudo que foi feito, se continuasse nessa toada de investimento que veio da última década, a estimativa para a universalização era 2055. Então, assim, não dá para o brasileiro, né, em plena 2021, a gente discutindo cidades inteligentes, economia circular, temas smart cities, mobilidade, plano de mobilidade, temas extremamente contemporâneos, modernos, e a gente olhar e um número, só para complementar e já passar para o doutor Carlos, esse último estudo que foi feito pelo IBGE, que foi com os dados de 2017, que foram veiculados o ano passado, a gente tem alguns números aqui só para compartilhar rapidamente, que o cenário, a gente precisa mesmo priorizar essa agenda, porque olha só, domicílios com serviço de esgoto, só para vocês terem uma ideia, a região sudeste, 76% dos domicílios têm serviço de esgoto. No norte, 7%. No nordeste, 25%. Um tratamento de esgoto, que aí você pega, por exemplo, o sudeste, dos 76 que tem serviço de esgoto, 95 tem tratamento. Quando você olha para o norte, em que 7 tem serviço de esgoto, 13% tem tratamento. Então, tem muito a ser feito em termos de Brasil, e aí observada a complexidade, como foi colocado. Complexidade, leia-se, dimensão territorial, cultura, vários
critérios ou várias abordagens que se conversam. Mas queria passar aqui para o doutor Carlos e depois para a doutora Consuelo. Doutor Carlos, a palavra é sua. Muito obrigado, Fabrício. Uma boa tarde a todos aqui que nos acompanham nesse momento, já agradecendo aí ao gentil convite e organização. Quero agradecer também as gentis palavras da sempre professora Consuelo Yoshida, muito querida, muito gentil e uma grande promotora do conhecimento neste tema meio ambiente, neste tema saneamento, neste tema gestão de resíduos, louvar a iniciativa dos grupos de estudo da PUC, sempre ali apoiados na nossa professora e orientadora, doutora Consuelo Yoshida, com o agradecimento. É um grande prazer estar aqui neste painel, acompanhado da doutora Cristina Seixas e do doutor Vitor Sabac, que justamente representam duas instituições da maior envergadura no país quando se trata de promover a gestão adequada de resíduos sólidos. A Abrampa já com um trabalho histórico, e aqui eu quero agradecer e parabenizar não só a pessoa da doutora Cristina, mas também na pessoa do doutor Fernando Barreto, que a precedeu na presidência da Abrampa e com grandes esforços realmente vem nessa agenda de uma maneira muito ativa e eu diria assim, combativa, mas sempre apoiando os gestores, diferentemente daquilo que se imaginava do papel do Ministério Público, a Abrampa vem com essa função apoiadora, instrutora de capacitação. E a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, agora com a nova competência do marco do saneamento, vem justamente trilhando esta ação na questão de água, esgoto e resíduos sólidos, que é esse o tema específico do nosso setor. E eu agradeço sempre o doutor Vitor, muito gentil na interlocução com a diretoria da ANA, com a presidente, doutora Cristiane, muito obrigado aí sempre pela abertura e compreensão das demandas e agruras desse nosso setor. Não à toa que nesse primeiro momento de consulta pública da norma de referência, a impressão geral do setor, isso aqui a Brelp é uma entidade que tem praticamente 45 anos de atuação e representa as principais empresas operadoras do setor de resíduos sólidos, a leitura é muito positiva, doutor Vitor, que o conteúdo desta norma de referência colocada em consulta pública vem sim propiciar grandes avanços para esse nosso setor tão carente. O que nos surpreende, e é um pouco, eu diria assim, é fácil falar depois de tantas explanações claras dessas autoridades que nos precederam e com os números que o Fabrício colocou, é fácil complementar aí, mas o que eu queria trazer, o que nos surpreende, é que nós estamos em pleno ano de 2021, século 21, iniciando os debates sobre regulação em saneamento, sobre regulação em resíduos sólidos. A norma de referência colocada em consulta pública pela ANA neste mês de março é a primeira iniciativa nesse sentido no nosso país. Olha quão atrasados nós estamos. Nós temos a Lei Nacional de Saneamento Básico, que é a Lei 11.445 de 2007, que já falava em regulação. Ou seja, passados aí praticamente quase 15 anos dessa lei, nós estamos iniciando agora concretamente os trabalhos de regulação. Num país que gera 80 milhões de resíduos sólidos urbanos por ano, de acordo com a edição mais recente do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, que tem 30 milhões de toneladas de resíduos urbanos por ano que vão para locais inadequados e afetam a saúde de 77 milhões de brasileiros. Nós temos 77 milhões de pessoas que diariamente desenvolvem problemas de saúde, os mais diversos, alergias, problemas estomacais, problemas mais aí por contaminação por metais pesados, e que realmente vem em virtude desta prática de destinação
inadequada de resíduos no país, quando ainda temos mais de 3 mil lixões a céu aberto. Então, é urgente que este tema de regulação avance. É urgente que nós tenhamos os princípios trazidos tanto pela Lei do Saneamento Básico, como pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, colocados em prática. E isso se dá através da regulação. Isso se dá através das normas indutoras de melhores práticas, de orientação. Nós sabemos que dos 5.570 municípios no Brasil, temos mais de 3 mil cuja população é inferior a 50 mil habitantes. Se não tivermos essa atuação cooperativa de auxiliar esses municípios a se reunirem em blocos e aí fazer a prestação regionalizada, a estruturar os seus planos de gestão de resíduos sólidos, a implementar realmente uma prestação efetiva rumo à universalização de serviços, nós veremos cada vez mais brasileiros sofrendo com estes problemas nas cidades, porque a geração de resíduos sólidos só aumenta. E a tendência mundial, quanto maior é o desenvolvimento econômico, quanto maior é o poder aquisitivo de uma população, mais resíduos são gerados. Então, se nós não tivermos a infraestrutura adequada para dar conta de todo esse volume, nós vamos ter mais gente sofrendo com os malefícios das práticas irregulares na gestão de resíduos sólidos. Então, eu queria trazer uma reflexão nesse sentido acerca da importância dessa regulação, que nós precisamos fazer uma divisão em duas esferas de abrangência. Uma são as políticas públicas, em que nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Saneamento Básico, e outra são as esferas de regulação. Como o Dr. Vitor muito bem explicou, vindo da ANA, numa abrangência nacional com normas de referência, a ANA não regula, não tem a competência de regular as relações num âmbito local, mas sim dar a norma de referência para aqueles que quiserem plugar-se nela e desenvolver essas boas práticas, mas também de ser um indutor dessas normas de regulação que buscam justamente cumprir com os princípios fundamentais das políticas públicas. E nós temos que entender também que a regulação, ela sozinha não é um fim em si mesma. A regulação faz parte de um grande guarda-chuva, que é outro tema que estamos agora começando a tocar aqui no nosso país e no setor, que é o tema da governança na questão do saneamento básico, que dentro ou debaixo deste guarda-chuva da governança, nós temos a regulação, e essa regulação, de acordo com a experiência internacional, e aqui eu trago um pouco da experiência que recebemos a partir da ISVA, da Associação Internacional de Resíduos Sólidos, essa regulação, ela compreende 3 grandes dimensões. Uma delas é a regulação direta, que é aquela regulação de comando e controle, em que uma agência reguladora das relações contratuais vai dispor sobre as normas. A outra é uma regulação econômica, que justamente traz uma provisão de incentivos e desincentivos para as melhores práticas. E temos a regulação social. A regulação social, que também é muito importante, num aspecto de se buscar uma mudança comportamental, de se buscar uma evolução das atitudes com programas de educação, com campanhas de informação e sensibilização. Então, nessas 3 dimensões da regulação. Dentro da governança desse guarda-chuva, também temos a questão da estratégia, em que precisamos do planejamento e do monitoramento das ações via indicadores de performance. Este é um outro tema ainda que nós sequer estamos observando a ponta do iceberg no país, que é ter um monitoramento através de indicadores de performance. E, por fim, eu diria que, debaixo deste guarda-chuva da governança, a questão da sustentabilidade econômico-financeira, que é fundamental nessa área em que temos carência de recursos, em que não dispomos
justamente de uma fonte permanente para custeio dos investimentos, que no caso do resíduo sólido são uma parte importante, mas são infinitamente menores do que o custeio da operação diária desses serviços. Não adianta a gente ter acesso a recursos para construir novas plantas. Já tivemos aí no Brasil experiências na década de 80 em que foi distribuído recurso a fundo perdido para os municípios construírem aterros sanitários que em menos de um ano viraram lixões, porque o município não tinha dinheiro para o custeio da operação dessas atividades, de um serviço essencial e continuado, que não pode ser interrompido. E que agora, com esta norma de referência da ANA, com o novo marco do saneamento, estamos justamente trazendo um pouco de luz, mas eu volto a frisar que a norma por si, então a política pública por si não é suficiente, a norma de regulação por si não é suficiente, nós precisamos ter este guarda-chuva da governança, dando apoio, dando instrução, capacitando, orientando, para que nós possamos colocar tudo isso em prática e superar esse déficit que maldosamente afeta a nossa população. Então, era um pouco dessas reflexões que eu queria trazer neste grande tema. Com certeza, nós temos conteúdo para muito mais conversa, muito mais encontros, e eu fico muito honrado, muito feliz de dividir esse painel com vocês, e novamente parabenizo o Dr. Fabrício Soler, doutora Consuelo Yoshida, por essa iniciativa. Muito obrigado. Carlos, muito obrigado. Eu acho que traz aí a importância, sem dúvida alguma, da governança. Eu acho que reforça a norma de referência em consulta pública, o ineditismo, e o que eu chamo a atenção é participar. Vamos entender, vamos ler, reler a norma de referência, tem um estudo que ela lastreia, né, tem uma abordagem técnica, operacional. Então, é um referencial jurídico que vai ser disposto, né, vai ser colocado à disposição da sociedade para ter um direcionador, um orientador da cobrança, e sempre a gente batendo na tecla, né? Não é uma nova cobrança, é uma cobrança que deve ser feita de maneira correta. Muitos declinaram dessa obrigação ao longo dos anos, não cobraram, por questões que não vêm ao caso, não cobrou IPTU, não fez, mas veja, não se trata de uma nova cobrança. Isso eu sempre faço questão de trazer, porque é importante que a população, o usuário do serviço, receba a informação correta, até para que a gente possa avançar, né, no âmbito da implementação de fato dessa política. Professora Consuelo, a palavra é da senhora, como chefe de toda a história aí. Está contigo. Eu também fiquei muito satisfeita com esta primeira rodada, né, de exposição, cada um cuidando da sua atribuição e do olhar. Cada um olha sob o seu aspecto, né, da sua instituição, os diferentes aspectos da legislação e da implementação. Eu gostei muito de verificar como a ANA está comprometida, né? Eu acho que já mudou mesmo, desde o novo marco, esta pronta disponibilidade de colocar um mês após a lei, não é, já em consulta pública, a agenda regulatória. Isso significa que já estão pensando em planejamento, não é? Realmente, eu acho que foi muito difícil encontrar qual é a prioridade para tantos temas relevantes, mas, sem dúvida, foi o prazo, né? Já que vamos entrar com a cobrança das tarifas, então, que fosse o primeiro tema mesmo, a norma de referência cuidasse desta questão aí. E, realmente, tem que ser por incentivos, como foi dito aí, né? Se não houver este incentivo para que os municípios instituam planos, cumpram a legislação, senão eles não recebem os recursos repassados, né? Isso é fundamental. Então, acho que essa visão de norma indutora que foi falada aqui vem através dos instrumentos econômicos, né? E isso aí já vem sendo adotado nas políticas. É muito difícil, como a doutora Cristina falou, olhar todos os aspectos, né? Porque é uma questão complexa. Vejam nos resíduos quando se incluíram os catadores.
a logística reversa, não é? É fundamental. E aí são os acordos setoriais que deram o tom, né? Mas não podem deixar de lado os catadores. Ou seja, esta visão do social numa sociedade tão desigual tem que lembrar mesmo, não é, dos mais desfavorecidos e como incluí-los. Eu acho que essa manifestação da doutora Cristina também valeu neste aspecto aí da tarifa social, de pensar, né, nestes que precisam ser incluídos, e é para eles. Essa universalização tem a ver mesmo com esses que estão fora de qualquer serviço, não é só água, não é só esgoto, é moradia, é consumo adequado, eles estão fora de tudo, né? Então, a gente precisa de incluí-los na sociedade. E, para isso, não é precisa mesmo de ter esta visão do social. Foi muito bem dito aqui pelo Dr. Carlos, não é? Estas diferentes regulações. Então, essa regulação, do ponto de vista social, é fundamental. Eu não questiono a necessidade da privatização, senão não alavanca. Eu sei que tem vários posicionamentos contrários, né? Eu participei de um debate recente onde se questionou muito a questão da privatização, mas eu acho que se não houver a participação da iniciativa privada, o setor não consegue se alavancar. Enfim, eu acho que não é com essa visão de lucro, não é com essa visão de só pegar o filé mignon, né? Mas a questão da regionalização, de fazer nesta regionalização incluir tanto as grandes cidades, né, mas também os pequenos municípios e os mais longínquos municípios, que eu não sei como será feito isso, não é? É um desafio, né? Mas, sem dúvida alguma, as empresas participantes desses editais, elas têm que ter consciência disso. Uma questão que eu queria colocar é que como aliar tudo isso, né, com uma atuação institucional da Abrampa, como foi lembrado aqui, eu sou do judiciário, eu vejo que não é o foro adequado a judicialização de políticas públicas. Eu acho que, assim, é válido o instrumento da ação quando nós já temos caracterizada atos de improbidade, responsabilidades a serem cobradas, não é? Mas enquanto estamos construindo uma política, temos que pensar muito, a não ser que seja algo muito nitidamente inconstitucional, ilegal, barrar por uma ação. Eu acho que demora muito, todo mundo sabe quanto que demora, não é, o trâmite de uma ação no judiciário, e se não há, eu acho que também tem um outro aspecto, judicializando as coisas avançam. Enquanto não se judicializa, tem esse problema, não é, de ninguém ceder, ninguém querer contribuir para mudança, né, dos seus posicionamentos iniciais. Quando judicializa, então fica até mais fácil negociação, transação e esses instrumentos aí que foram mencionados. Então, existe a questão prévia, não é, desses meios alternativos, e me parece que o Ministério Público muitas vezes opta, não é, pela judicialização, pensando depois, num segundo momento, para meios alternativos. Mas, enfim, cada um adota uma estratégia, mas eu só acho que não devemos precipitar com a judicialização, né? É óbvio que se a gente quer impedir, não é, algo que já está consumando, aí sim, talvez seja o caso de entrar no judiciário, né? Mas todos sabem a questão dos acordos setoriais quando se judicializa. Parece, eu não sei se é melhor ou se é pior. É uma questão de avaliar os prós e contras já com a experiência das judicializações, não é, das políticas públicas. Eu sou do judiciário e eu vejo com reservas, porque já pensou depender do entendimento de um juiz, de um grupo de pessoas que não têm essa especialização técnica, não é? É complicado intervir numa seara, não é, onde são tantas as questões como foi aqui, imbricadas, levantadas, questões imbricadas, complexas,
né? Então, vamos pensar bastante nisto, e aí estão os atores todos. Eu acho que não podemos excluir nenhum ator, né? O setor econômico é partícipe, sim, e eu não vejo por que ficar tudo na mão do Estado. A questão dos levantamentos, né? Foi mencionado aqui o IPEA, eu lembro do trabalho pioneiro do Instituto Trata Brasil, e são muito confiáveis, né, os levantamentos feitos, aqueles 100 municípios, né, eles colocam ali o estado que estão os 100 municípios e, a partir daí, vários outros estudos. Eu acho que o trabalho das ONGs, né, são muito importantes, então não excluo ninguém. Eu não excluo ninguém deste processo, né, de universalização dos serviços de saneamento, de resíduos, de drenagem urbana, e vai na ordem, não é? O problema é cada vez mais complexo, como foi mostrado aqui. Resíduos e drenagem urbana está ainda pior em termos de municípios, né, que têm condições de prestar esse tipo de serviços. Então, precisa de ter mesmo a parceria público-privada, consórcios e outros arranjos. Mas eu gostaria muito que esses debates continuassem de forma construtiva, proativa e também judicializando quando for o caso, mas não para impedir uma fase importante de implantação das políticas. Obrigada. Obrigado, professora. Queria que vou passar para retomar aqui as palavras para os nossos convidados, mas antes um agradecimento ao nosso grupo, ao grupo de estudo, o pessoal que nos acompanha aqui do próprio grupo da PUC. Eu vi vários amigos aqui que participam do grupo de resíduos e saneamento. Um agradecimento também, o Percy, que é da Bicom, está aqui, fez referência ao estudo que a Bicom fez, demonstrando a participação muito baixa ainda do setor privado, em razão da ausência do marco regulatório até então, da incerteza regulatória que dispunhamos, né, para o setor, para investimento no saneamento no Brasil. A doutora Sandra Kish, combativa procuradora dessa agenda ambiental de recursos hídricos, também está aqui conosco, professor Evandro, entre tantos amigos que aqui nos acompanham. Mas queria passar para o doutor Vitor, só algumas considerações, doutor Vitor, sobre a questão do papel da norma de referência para os municípios e estados, só para o pessoal entender, né, onde entra essa norma de referência, e depois o contrato de programa, né, naturalmente agora confirmou-se, mas queria passar para o senhor aí algumas considerações, mas acho que dentro das perguntas que o pessoal fez, concurso da ANA, né, para a composição dos quadros do efetivo para essa agenda regulatória agora de saneamento, e o papel da norma de referência junto aos municípios e aos estados. Bom, vamos lá. Colocando, acho que todos colocaram, o doutor Carlos falou um pouquinho, doutora Consuelo, doutora Cristina falaram um pouquinho desse desafio, né, especificamente do setor de resíduos. E a gente está falando aqui de um setor que não conta com 10 agências subnacionais que regulam, né? Então, a gente está falando ainda de um setor muito pouco desenvolvido em termos de regulação. Aí falamos um pouco sobre também o financiamento, né, para o setor e a importância do financiamento. Mas lembrando também que esse setor, assim, pouquíssimo financiado, o setor de resíduos sólidos, em comparação aos demais, ele recebe pouquíssimo financiamento do setor público, né? Então, eu tenho dados apenas do setor público, mas imagino que se repita para o setor privado, né? Então, colocar um pouquinho do que a norma de referência, a ANA, de forma bem objetiva, a ANA não regula o operador. Tá? A lei estabeleceu, e levando em conta a separação das atribuições que a própria Constituição traz, enfim, o papel municipal, o papel da União, a lei deixou bastante claro que a ANA faria o papel de dar as normas de referência para
para que sejam aplicadas ou não pelas agências subnacionais. Então, especificamente, de novo, em relação ao resíduo, o desafio é ainda maior, porque a gente tem poucas. Então, é necessário que a regulação do setor de resíduos, a regulação subnacional, ela se desenvolva para a aplicação das normas de referência. A ANA, enquanto faz essas normas de referência, é importante colocar, ela tem que ter a visão sobre 3 atores principais. Ela tem que ter a visão sobre o poder concedente, assim, ela tem que olhar um pouco a visão do poder concedente, a visão da agência subnacional e a visão, sim, do operador, seja ele público ou privado, né? E aí, entrando um pouquinho nesse debate do público ou privado, a ANA, enquanto órgão regulador, ela regula a partir do que a legislação traz. Então, se a prestação é pelo público, se a prestação é pelo privado, a gente considera isso nas nossas reflexões internas. Mas isso é uma questão mais de política pública, levando em consideração, sim, que é importante levar em consideração, como disse a doutora Consuelo Yoshida, que o desafio é enorme. A gente precisa de algo em torno de 700 bilhões para universalizar no prazo que a lei trouxe, trazendo benefícios que extrapolam, eles vão para o emprego, eles se traduzem em emprego, eles se traduzem em saúde, eles se traduzem em turismo, eles se traduzem, enfim, uma série de externalidades positivas que essa expansão do setor ela proporciona. Então, isso é importante. O desafio do investimento, como fazer e captar o volume necessário de investimento para universalizar, isso é um desafio bem importante. Então, falando um pouquinho de saneamento, primeiro eu falei que a ANA não regula o operador. Então, ela faz a regulação dos agentes subnacionais, né? E dá liberdade, a lei deu essa liberdade do subnacional estar junto ou não. Então, ela deu essa liberdade. Então, isso daí também é outra coisa que a lei nos trouxe com bastante clareza. E como enforcement, lembrando que a ANA, e isso daqui é uma visão muito pessoal, tem certos temas que eu coloco enquanto diretor da ANA, porque eu tenho um voto em 5 votos aqui nós temos um colegiado, né? A ANA, ela são colegiados, são 5 diretores, mas é importante colocar que a importância do setor, da sustentabilidade financeira, a gente tem que olhar, e a gente olha para isso sim, da questão social, como o doutor Carlos falou, isso é bem importante, do acesso ao serviço, e também, como a doutora Cristina falou, a avaliação de impacto regulatório, né? Nada vai ser criado sem uma consulta pública, sem haver a consulta pública, sem que olhemos, né? Sem um olhar sobre os diversos setores. A ANA não tem essa, como uma atribuição nova, a ANA não tem essa pretensão de conhecer um mercado que é extremamente diversificado, a realidade dos estados, é uma realidade, cada um tem sua peculiaridade, e a ANA quer ter o olhar sobre isso e permitir ser permeável para melhores práticas, para novas práticas, para práticas, enfim, inovadoras. Tecnologia, a gente vê, é um setor que ainda tende a avançar muito em tecnologia ao longo do tempo, né? A gente tem hoje nos últimos anos, né? Ao longo dos anos, foi um setor que se desenvolveu sim em tecnologia, mas vejo que pode haver uma ampliação ainda maior de novas práticas, com a adoção de novas tecnologias. Então, enfim, esse é o papel da ANA. O papel da ANA, longe de ser punitivo, o papel da ANA é muito de clarificar. E, na medida do possível, e vejo aqui, inclusive, um comentário no chat, como a ANA deixaria isso de forma
de normas aplicáveis de forma prática e efetiva, né? Então, na medida do possível, o meu pensamento é que a ANA pudesse, nas normas de referência, ela pudesse, inclusive, manualizar, que ela estabeleça manuais de forma muito clara, muito precisa, com situações, abarcando as mais diversas situações. Então, o papel da ANA, a gente quer sim ter esse papel de facilitador, tá? Não só de uma norma de referência utópica, no sentido de que levaria muito tempo para ser alcançada, mas uma norma de referência ousada, sim, porque a lei tem prazos ousados, a lei ela estabelece prazos que estão aí, ela fala de uma universalização de 2033 e está perto de 2033 para um setor que avançou, tem avançado até aqui com passos, eu diria, modestos. Ela recomenda que se dê passos mais ousados, maiores até 2033. Então, a perspectiva da ANA é essa, é a gente tentar dar passos ousados, sim, mas, lógico, com muito pé no chão, entendendo a realidade municipal, a realidade regional, né? E é isso. Por fim, teve uma questão de concurso. A gente espera, sim, a realização de concurso público na ANA, porque nós temos um quadro muito enxuto, muito competente e muito enxuto, que cuida da parte de recursos hídricos e setor e cuidado do saneamento, eu diria, como eu mencionei no início, é uma nova agência, onde a gente precisa de servidores especializados, servidores já preparados, porque o tempo de maturação, o tempo de novas, de colocação, de treinamento, ele é bem... Então, eu acho que a seleção para servidores com competências específicas para o setor de saneamento, ela é bem adequada. Nós não temos autorização expressa ainda, mas eu entendo que sim, que pode haver, estamos dependendo, enfim, a peça orçamentária é uma peça que ainda não finalizou, né? Então, mas nós queremos sim abrir espaço para novas cabeças aqui internamente, aprimorar as que estão aqui talvez trazer um pouco para casa dessa ousadia que o Congresso propôs, né, na 14026, com prazos bem próximos, né? Então, finalizando, acho que sobre a questão de concurso, a resposta é sim, nós esperamos sim que haja concurso para a ANA. Maravilha, doutor Vitor. Muito obrigado. Já vou passar aqui para a doutora Cristina. Doutora Cristina, teve uma pergunta no chat, eu acho que é uma coisa interessante, um ponto, que é a questão da cobrança. Veja, existe uma questão operacional de se cobrar, inclusive, olhando resíduos junto com a fatura de água e esgoto, tendo por parâmetro, inclusive, a água, né, que é expressamente previsto na lei de saneamento. Mas há um certo receio, tanto da eventual inadimplência da cobrança, como também por discussões legais que até então permeavam o assunto. Não é? Eu acho que a previsão, o novo marco, eu acho que agora com a norma de referência também, né, reiterando esse posicionamento sobre a metodologia, mas queria ouvir um pouco a senhora, que se tem alguma experiência do MP, como é que vocês veem, já que também cumprimentando, agradecendo a doutora Alexandra Faccioli, combativa promotora aqui também, da Grande Araraquara, ali onde tem Piracicaba, Ribeirão, tem alguns municípios menores da Grande Araraquara. Vai lá, doutora Cristina. Quero ressaltar, Fabrício, que a Abrampa tem especialistas e experts no assunto da maior competência, e uma delas é a doutora Alessandra, que tem nos apoiado muito na elaboração das notas técnicas, inclusive da resposta às consultas que temos participado, né? A nossa colaboradora do GT Resíduos, que a gente tem dentro da Abrampa. A Abrampa tem suas capacidades todas bem definidas.
Ela tem várias, mas uma delas específicas é resíduos. Bom, a gente ainda tem discutido muito na Abrampa, inclusive foi incorporado aos nossos seminários que a gente faz no Brasil todo, e você tem participado de alguns, praticamente de todos, essa variante, essa questão da cobrança, né, e da tarifa. Efetivamente, ainda é algo muito discutido. Especificamente por conta da questão de subsídios, né? Da questão do equilíbrio financeiro dos contratos, da própria condição que a gente conhece das prefeituras em que não querem cobrar por uma questão até política, a gente sabe dessas mazelas todas, mas vamos ter que enfrentar isso, né? Vai ser necessário um enfrentamento, evidentemente, com uma visão clara de que é necessário pagar, é importante pagar a tarifa, mas ela tem que ser uma tarifa muito bem discutida. Essas decisões precisam ser discutidas, essas decisões precisam ser avaliadas sob o ponto de vista da regionalização, aquilo que, muito bem, o doutor Vitor acabou de falar. Tem que haver uma concertação entre a norma regulatória, as agências reguladoras e os municípios também, e a sociedade, né? Porque uma visão de dados também. É importante promover um aperfeiçoamento desses dados para se chegar a uma conclusão de como isso pode ser cobrado do cidadão que pode pagar e do que não pode pagar, não cobrar. E como isso vai resultar nesse equilíbrio financeiro do contrato e na qualidade da prestação do serviço. Então, há necessidade da gente ter um incentivo a essas análises, a essa coleta de dados, priorização primeiro desses dados, essa alocação do recurso que vai ser investido para o saneamento, para se chegar efetivamente à condição da cobrança. A gente tem discutido isso na Abrampa, a gente tem levado isso para uma conversa com diversas associações que tratam da questão especificamente do resíduo, você sabe disso, a Abel também sabe, a gente tem discutido muito, porque é algo tão difícil de se definir ainda, a gente espera que a regulação venha trabalhar isso com essa visão de que não há uma definição do todo, né? A gente precisa compartilhar e dividir essa tarefa. E priorizando sempre esforços no sentido de que quem não pode pagar, não pague, e quem pode pagar, pague uma tarifa justa, uma prestação do serviço bem adequada. Eu queria pontuar rapidamente uma condição até que nós já trabalhamos isso. Evidentemente que nessa construção, a Abrampa especificamente, eu concordo que até o próprio Ministério Público que tem atuado e entendido o processo de saneamento, ele vai estar numa visão de compartilhamento de experiências, de, por exemplo, sugestões para que a gente possa ter efetivamente uma norma regulatória bem estruturada sob esse ponto de vista das diferenças regionais. Eu acho que isso vai ser algo que vai ser construído junto. Aquilo que a professora Consuelo falou, hoje o Ministério Público ele busca uma conversa muito forte com os setores. Vocês estão vendo que a gente tem buscado fazer audiências públicas, conversar com o setor, justamente porque é difícil, efetivamente, muitas vezes, se partir para uma atuação direcionada logo para a justiça, né? Judicializar tudo hoje não é algo que a gente tem pensado, a gente tem muito discutido, tanto foi assim com relação aos acordos setoriais de cada um dos setores responsáveis, e a gente tem conseguido realmente resolver muitos problemas. Em alguns momentos, não há como não judicializar, como foi o caso do Mato Grosso, que a gente agora viu que surtiu um efeito fantástico, né? A gente tem um acordo setorial muito bem construído, inclusive com o Tribunal de Contas, com o Estado. Isso é muito, muito importante, essas experiências serem difundidas e a gente poder construir algo sólido para todos que têm responsabilidade arcarem com suas responsabilidades. Eu acho que essa é uma evolução importante do Ministério Público brasileiro atualmente. Sem dúvida, doutora Cristina, eu acho que esse perfil, né, da autocomposição, do diálogo, do entendimento, e naturalmente a gente sabe que tem uma incerteza científica em vários, né, e técnica em várias matérias que permeiam o próprio ambiente, resíduos, saneamento em geral, e acredito que esse trabalho, o diálogo, sempre é onde a gente vai alcançar aí a melhoria do saneamento, né? O que não dá para a gente passar uma década
e a gente continuar com esses números sofríveis que a gente tem hoje, lamentáveis. Então, esperamos, de fato, e essa ação coordenada, e acho que esse diálogo, esse encontro não à toa, é exatamente para promover isso, ver as entidades se posicionando, trazendo um ponto de vista, e o desejo é comum, né? É que todos tenham um mínimo, né? Que é água tratada, coleta, afastamento de esgoto e resíduos. Isso eu estou falando do mínimo, sem entrar, inclusive, na drenagem, que, na minha opinião, é o patinho feio ali do saneamento ainda pouco abordado, talvez em razão da dramaticidade dos outros, né, que são periclitantes. Você pensar que em 2021, 3 mil municípios de 5.570 usam lixões ainda, né? Então estão descartando a céu aberto, sem controle, sem nada, com catação. Imagina agora com o resíduo do Covid junto no meio dessa bagunça toda. Então, o cenário é muito cruel, e acho que nós vamos avançar aí para melhoria, sem dúvida alguma, e reitero os agradecimentos aí pela senhora, já passando para o doutor Carlos. Fabrício, muito obrigado, é um aprendizado, né? Estamos aqui a várias mãos construindo essa agenda, com as diferentes visões, como a professora Consuelo mencionou, cada um olhando sob a sua ótica, mas complementando a ótica do próximo, construindo essa agenda urbana que é da maior importância para as nossas cidades. O que me veio aqui um pouco, ouvindo agora essas considerações do Dr. Vitor, da doutora Cristina, é justamente um parâmetro que muitas vezes nós não levamos em consideração, e a Abrelp, juntamente com a ISVA, fez um estudo em 2017, que é justamente qual é o tamanho do custo da gestão inadequada de resíduos sólidos no Brasil. E esse estudo chegou à conclusão de que essas práticas de destinação inadequada causam um prejuízo para o sistema de saúde da ordem de 3 bilhões de reais por ano. Nós não estamos falando realmente da saúde das pessoas, que é algo que deve ter no maior zelo, da vida das pessoas, que é o nosso bem maior. Estamos traduzindo todo esse impacto em termos de custos. Alguém está pagando esta conta, a sociedade está pagando esta conta. Uma conta de 3 bilhões de reais por ano. A cada ano que os lixões continuam em operação no Brasil, nós temos essa conta para pagar. Seja conta de internação, de atendimento médico, de remédios, que sai dos cofres públicos. E nós temos, do outro lado, uma demanda, que é 1/3 desse valor, que seriam dos investimentos necessários para substituir estes lixões por unidades adequadas. Então, esse equilíbrio de valores que nós temos que colocar na balança. É isso que nós temos que observar agora, que, na verdade, como você mencionou, Fabrício, não é um custo novo, não é uma cobrança nova. É um custo que já é pago pela nossa sociedade, e é pago da maneira mais injusta possível, porque os mais pobres são os que mais sofrem, as populações mais vulneráveis são as que mais sofrem, enquanto que os mais abastados, que geram normalmente mais resíduos, têm o seu custo, vamos dizer assim, dividido, compartilhado, socializado, através desses subsídios que os cofres públicos fazem hoje em dia. Então, o que nós precisamos, e eu quero justamente corroborar com a fala do Dr. Vitor e da doutora Cristina, é incorporar esses aspectos de justiça social e tributária nessas práticas do instrumento de remuneração para o serviço de limpeza urbana. Nós não estamos falando de novo imposto, nós não estamos falando de taxa, nós estamos falando de remuneração por um serviço público que é diariamente prestado para as pessoas e que deve ser remunerado na direta proporção em que cada um acessa esse serviço público. Quem gera mais, paga mais,
quem não faz separação de resíduos dentro de casa paga mais, quem adere a sistemas adequados vai tendo o seu desconto. E quem não tem justamente condições sociais de fazer uma remuneração plena, vai ter acesso a tarifas realmente subsidiadas e aplicadas à sua realidade. Com isso, nós conseguimos transformar a realidade do país. E sempre importante lembrar que este sistema de remuneração, ele está diretamente relacionado com o plano de gestão de resíduos, seja municipal, seja intermunicipal, seja regional. É o plano que vai ditar quais são os custos envolvidos. Se no plano constar que aquele município, aquela região, vai ter uma Ferrari para coletar o resíduo na porta das casas das pessoas, a sociedade vai ter que arcar com o custo dessa Ferrari. Se o município, ou o plano municipal, o plano intermunicipal colocar que o sistema vai ser um sistema mais básico, em que a coleta é universalizada, em que nós temos centrais para triagem de resíduos sólidos ainda num processo mais manual, com custo mais baixo, um sistema de tratamento de orgânicos mais simples, esse custo vai ser o que arcado pela sociedade. Então, a sociedade também tem que participar dessa decisão e saber que o custo, no final, vai caber a cada um de nós como geradores de resíduos sólidos. É essa mensagem que nós precisamos trazer. E as normas de regulação, que é o nosso tema hoje, vão ditar o caminho, vão ditar a moldura em que estes sistemas serão implementados. Então, basicamente, eu acho que essa é uma mensagem muito importante. A nossa sociedade não está acostumada com esse tema, a nossa sociedade ainda não está atenta para esta questão. Muitas das nossas autoridades, prefeitos recém-eleitos no pleito agora de 2020, ainda não estão atentos para o prazo do novo marco do saneamento, que inclusive coloca a seguinte situação: quem não implementar o sistema de remuneração pelos serviços de limpeza urbana até julho de 2021 vai configurar como renúncia de receita e serão aplicadas as penalidades da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como o Dr. Vitor disse, é uma lei ousada, são prazos ousados, mas o que nós precisamos neste momento, em pleno século XXI, é de ousadia. Do contrário, a gente vai continuar vendo mais do mesmo. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Passo direto aqui para a doutora Consuelo, para as considerações aqui, amarrando aqui o encontro. Eu acho que foi válido, excelente. Fabrício, você projetou 1h30, deu certinho. É o tempo suficiente mesmo, não é? Para dar uma rodada de exposição, depois de discussão. Todos temos um tempo muito restrito, muito enxuto. Eu só tenho a agradecer a você, a todos do grupo e também aos ilustres palestrantes que abrilhantaram esse nosso final de tarde. Estamos todos juntos. Eu acho que esta ideia, né, de vários atores olhando cada um sob seu ângulo e de mãos juntas tentarmos construir, alavancar, gente. É isso aí que nós temos que fazer, é alavancar a universalização, permitindo que todos, de alguma forma, não é, entrem neste grande negócio social, de impacto social, sem que hajam atropelos no judiciário, sem que hajam desavenças e outras coisas. É um desafio, e nós somos os protagonistas, todos nós. Muito obrigada. Fabrício, termine, por favor. Bom, doutora Consuelo, muito bom. As considerações, acho que doutor Vitor, doutora Cristina, doutor Carlos, doutora Consuelo, a satisfação aqui, esse bate-papo, eu acho que a gente atendeu o objetivo dinâmico, PAPUF, assim, o tema, lógico, não se exaure, nós não falamos de contrato de programa, não falamos, tem vários assuntos que permeiam, é palpitante, está na pauta, está na ordem do dia, o setor, aí eu falo, a sociedade não aguenta mais, nós que acompanhamos, que a gente vive com água tratada, com esgoto, não dá para admitir olhar metade do nosso país sem um direito básico, né, elementar,
né, voltado aqui à qualidade de vida, saúde pública, a dignidade da pessoa humana. Não dá para ter dignidade da pessoa humana sem água tratada, sem esgoto, poxa. Isso é o mínimo. Então, acho que tem uma discussão profunda, né, de direito constitucional, de toda a bagagem que permeia essa matéria. Acho que a doutora Consuelo, a Cristina também foram muito felizes da questão da judicialização, da gente trabalhar, né, no processo de sensibilização, divulgação, participação, conscientização, né, buscando aí efetivar essa política pública que, veja, de 2007, agora com a sua reformulação, a sua atualização, modernização, esperamos, de fato, aí alcançar as metas da universalização. Então, aqui, um agradecimento especial a vocês 4 aqui, a vocês, mais de 100 pessoas aqui nos acompanharam nessa discussão, agradecendo a cada um de vocês pela participação, por estarem conosco até esse momento. Sem dúvida alguma, teremos outras oportunidades para discutir, esse tema não para, que possamos aí ao longo do ano ir construindo, melhorando, e chama atenção, hein? Das lideranças políticas, dos gestores públicos, julho de 21, prazo para assegurar a sustentabilidade econômica e financeira, sob pena de renúncia de receita, com repercussões na lei de improbidade, lei de responsabilidade fiscal, crime de responsabilidade, vários desdobramentos, além das repercussões de ordem ambiental, lei de crimes, penalidade administrativa e assim por diante. Então, pessoal, o trabalho é árduo. Eu só queria lembrar, viu, dos próximos eventos, né? Teremos mais rodadas sobre resíduos, depois também sobre a questão dos catadores, né? Que é um setor que precisa se profissionalizar também, precisa de dar conta do que é exigido dele também, não é? E, por fim, a questão de resíduos plásticos. E aí retomamos tudo de novo. E assim vamos discutindo as questões. Exato, o pessoal que está acompanhando aqui vai receber também, porque a gente vai montar esse grupo aqui, vai ficar tudo consolidado, as informações dos próximos vocês receberão também. Tudo sobre muito obrigada, boa noite. Da nossa chefa. Tá bom? Se cuidem, boa semana, fiquem bem, se cuidem. Um abraço e muito obrigado de novo. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigado, até breve. Obrigado. Saúde a todos.